saúde física, que precisa de saúde para fazer as coisas, e principalmente saúde na cuca. Porque o médium está sujeito a qualquer momento a aprontar besteira, fazer coisa errada. Por quê? Porque basta é humano, pronto. É humano, e porque também sintoniza com coisa atrapalhada, vai dar problema. Entendeu? Um cara normal tem meio uma carapaça, meio surdo, meio cego para o mundo espiritual, mas tem influência. Mas o médium não, é instantâneo, sabe? O médium, ele captou uma faixa menos nobre, ele mergulha de cabeça naquela faixa. Eu estou fazendo esse comentário para falar o seguinte: o senhor está com hábito, por exemplo, não sei quem é, o Zarur, às vezes o Zarur veio aqui agora, certo? Não vamos conversar agora não. Esses dias a Antonieta Barini foi trazida aqui por quem? Quem? A Lia. Foi trazida, o senhor lembra por quem? Claro. Trazida pelo Jerônimo. Jerônimo Ribeiro Mendonça. O Jerônimo chegou... Quem que é o Jerônimo? Jerônimo é um cara que é insistente. Ele cego, paralítico, pressão... Não tem outro mais. Estava vivo sem explicação médica, porque o cara estava vivo. Existia, nem sabia o porquê. A pressão dele... Teve um dia que eu estava explicando que a pressão dele, pai... Um corpo humano não funciona. Estourava, não, explodia. O corpo humano não funciona. Eu sei. É um ponto alto que não poderia ter e um ponto baixo que não poderia ter. Então você media a pressão dele e fala, não, como que esse cara está vivo? A pressão dele... E no entanto ele estava lá, trabalhando, fazendo as coisas dele. Queria trabalhar. Então nós estamos dizendo o seguinte, agora por que o João Berbel, por que o Jerônimo Ribeiro Mendonça teve a vida difícil que ele teve? Porque quem acompanhou a vida do Jerônimo não consegue entender, pai. Como é que esse homem sofreu tanto? Conviver. Por que ele... Não, o porquê, ainda nós sabemos. A causa nós sabemos. A causa é porque ele falou. Eu quero dizer o seguinte. Ele pediu, que ele queria pagar, ele conta assim, que ele queria pagar as dívidas dele, mas aí os espíritos na espiritualidade, eles falaram, olha, Jerônimo, você pode ir, você pode pagar, mas você vai fazer. Ele falou, não, mas eu quero trabalhar. Não, trabalhar não, você não vai ter condição de trabalhar. Você, como disse, você não merece, você não pode. Mas é um dos exemplos que se fala. Um cara que pagar toda a dívida de um lado e ainda ter um crédito para outro, só Jerônimo. Muito difícil, não tem caso. Pagar a dívida, veja bem, todo mundo paga. Ele foi um exemplo. Quem acompanhou a vida de Jerônimo, olhando, ele morreu com quantos anos? Uns 30 e poucos anos, 40. Então, dos 14 anos... De 15 para frente já... De 15 a 40 anos... Foi só... É uma vida igual a do Cristo. Uma vida, assim, de sacrifício, de sofrimento... E não tinha dia nem noite, né? Não. Era 24 horas. Era fisicamente judiado. Impossível conviver. Para o senhor ter uma ideia, o senhor lembra daquele oftalmologista, Dr. Sussumi? Claro, o japonês cortou as unhas. Dr. Sussumi tirou as unhas dele sem anestesia, porque se desse anestesia ele morria, não podia anestesiar ele. Nossa. Arrancou os olhos dele sem anestesia, não podia anestesiar o homem. O senhor tem uma ideia assim, que ele foi torturado vivo. É tipo o que aconteceu lá com o presidente da República. Com o presidente da República, o Tancredo. Isso, o Tancredo Divaldo explica que o Tancredo foi o cara que traiu na dependência do Brasil, o José Joaquim da Silva Xavier. Traiu Tiradentes. Isso, ele veio pagar. O Tancredo passou por aquilo que o Tiradentes passou. Ele foi, como é que chama? Ele foi esquartejado. Ele esquartejou lá como é que chama lá, o dentista, né? A traição dele. Agora ele veio pagar. E ele viveu de boa, não sei se você sabe. O Tancredo não, o José Silvério dos Reis, lá, sei lá. José Joaquim da Silva Xavier era o Tiradentes. Um era vítima, era Jesus e Judas, né? Jesus e Judas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o Tiradentes foi esquartejado graças a ele. E ele, você sabia que o cara que traiu o Tiradentes, ele viveu de boa, né? Ele tinha uma dívida com a coroa, a dívida foi perdoada, ele trocou de nome. Não, isso eu não sei, não. Ele trocou a identidade dele. A coroa deu outra identidade para ele. Só porque
Ele passou a ser barão de não sei o quê, entendeu? Tem um nome lá. Só que não tem história do outro, né? Não, mas também não deve ser barra, né? Tô querendo dizer o seguinte, ele traiu o Tiradentes e viveu de boa, o resto da vida dele, viveu na bonança, vamos falar assim, que a dívida foi perdoada, ganhou dinheiro, trocou a identidade e tal. Só que agora ele reencarna, mas tem e passa, e ele é traído praticamente pela vida, né? Porque na hora que o primeiro presidente civil que ia ter depois da ditadura, das coisas aí, seria ele. Fizeram não é? Mas tudo bem, é só para falar o seguinte, ele resgatou o que aconteceu lá na Inconfidência, entendeu? A Joana d'Arc resgatou o que aconteceu lá né? A Joana d'Arc é de 1400, 1500, antes do descobrimento do Brasil, quase que na época da França. Isso aí a Joana d'Arc teve muitas reencarnações. E acontece o seguinte, os próprios franceses... Então, o que eu quero dizer, isso é que eu estou mudando de assunto, mas eu quero voltar no foco, que é importante fechar no que a gente estava falando. O porquê que eu comecei esse assunto. Como a gente tem pouco tempo, o senhor tem pouco tempo, eu tenho pouco tempo, tanto de vida encarnada, né, pela idade que a gente está, como de tempo, de obrigações do dia a dia e tal, o senhor está com o hábito de receber Jerônimo Ribeiro Mendonça apresentando a Antonieta, né, a Lia aqui, e falar, não, pelo amor de Deus, eu não estou preparado para isso não. Com 85 anos, o senhor não está preparado, quando é que o senhor vai estar preparado? Pode ser. Não, entendeu? Aí, de repente, vem aqui, Alziro Zarur, e fala assim, beleza aí e tal, agora não quero papo não, sei o que e tal. Eu vou pensar, né, como diz, vem Jesus Cristo aqui, vem Nossa Senhora, e aí o senhor fala assim, não quero papo agora não, sei o que. Quer dizer, isso não pode acontecer, entendeu? Por quê? Porque é a hora que as coisas acontecem. Tio, né? Eu entendo o que você quer falar, eu entendo a gente estava encerrando, ninguém está falando isso. Eu quero dizer o seguinte para você. Eu não sei até que ponto eu posso fazer qualquer limitação e dizer, comigo, o que acontece comigo é difícil explicar, muito difícil, porque existe uma intromissão, assim, como é que eu vou falar assim, uma interferência. Eu pego dos 2, 3 mundos, eu pego o celestial, eu pego o medieval e pego lá embaixo na furna. Então, como eu não tenho certeza que hora que é, que hora que não é, eu prefiro deixar de lado. Eu não entro. Agora você fala assim, você olha aqui, você vê o quê? Agora aqui, eu vejo o universo, eu vejo o mundo. Então eu vou falar, deixa eu ver o que eu tô falando. Uma estrelinha tá brigando com a outra lá. Ela vai explodir, ó. Que eu já vi muito, você não sabia. Isso pra mim é brincadeira, eu faço que é fantasia. Que as estrelas brigam, que a estrela explode, que uma estrela saiu um raio de luz, é consequência de uma estrela que explodiu há 5.000 anos. Isso aí é história para bom e dormir, mas não é uma realidade. Então até nisso eu chego a entrar. Então eu não gosto de entrar. Deixa eu contar uma historinha que agora é importante, talvez, né? Só para o senhor poder ter uma ideia. Liana, presta atenção nisso que eu vou te falar aqui agora. Eu descobri que Jesus é quem? É o guia espiritual da Terra, não é? Isso não é novidade. Parece, pelo que dizem, que nós entendemos, que ele não é fundador da Terra, não. Ele é o seguinte, a Terra existe como natureza, como todos os mundos. Então, diversas conversas que há entre os mentores superiores, que ia criar um povo da Terra. Mas isso ninguém sabe o tempo, não é 1000 anos, é 2000 anos, é 10. Ninguém sabe a existência da Terra. Deixa eu fazer uma sequência de raciocínio para você poder ver onde que eu quero chegar, porque senão eu me perco também no assunto. Eu queria dar um exemplo sobre a complexidade que é as coisas. Então, se o senhor, por exemplo, tem capacidade de estar aqui do lado de um cara que entende de espaço, de astrofísica, essas coisas, dependendo do que o senhor fala para ele absorve aquilo e aproveita. Se é um historiador, por exemplo, porque o senhor lembra que o senhor escreveu uma história de Tertuliano,
Lembra Tertuliano disso? foi um dos tetrarcas da época de Roma. Você sabia que o Tertuliano, ele que escreveu a biografia dele? Não existe ninguém que escreveu nada dele? O senhor lembra da história? Não. O Tertuliano tinha uma vaca que chamava Tertúlia. O senhor lembra disso? Não lembro. Não lembra disso? Não. O Tertuliano tinha uma vaca. Uma vaca era tipo um bezerro de ouro, mas era a vaca de ouro. Então ele fingia que ele era sacerdote e que estava recebendo a inspiração da deusa vaca, e aí ajudava as pessoas, mas depois matava as pessoas, tomava de volta as coisas que ele deu. O egoísmo dele é o extremo, o cara é muito rico. Você lembra disso, né? Vi na história que eu vi. Aí eu fui pesquisar quem foi Tertuliano. Não sei. Tem a história, tem a foto dele, tem tudo dele, tem a história dele. Na realidade, que eu entendo, Tertuliano foi um dos tetrarcas. O que é tetrarca? É rei. Isso. Rei de Você sabia que o Tertuliano... Roma, porque na época de Jesus... Você sabia que o Tertuliano virou cristão? E escreveu livros de filosofia cristã? Ele só... A biografia dele... Eu estou falando que o senhor escreveu uma história dele, então, não cristão. Nem tá lembrando Ó, disso. o senhor escreveu uma história do Tertuliano, chama Tertuliano o Tetrarca. Certo, Né? aí eu lembro. Esse Tertuliano o Tetrarca é a vida do Tertuliano antes dele virar cristão. Aquele homem inteligente pra caramba, pai. Você precisa ver que coisa. Ele escreveu livros sobre filosofia cristã, tem uns 4, 5 livros mais ou menos. E a biografia dele, ninguém é intocável. A biografia dele, ele mesmo escreveu a biografia dele, quer dizer, escreveu o que ele quis. Então essa história que o Johann apresenta dele antes de virar cristão, está só no livro do senhor, está só na história do senhor. Não existe referência em lugar nenhum no planeta. Por quê? Porque, segundo os biógrafos, segundo as pessoas que o Tertuliano, ele mesmo escreveu a biografia dele. O que você sabe dele é o que ele mesmo escreveu dele. Então, se ele fazia questão de matar as pessoas que ele ajudava, quando ele tinha lá o culto à Tertúlia, né, que era a vaca de ouro, é lógico que ele não escreveu nada disso. Mas o mundo espiritual tem esse registro. O Johann trouxe. Aonde que eu quero chegar nessa história? Que a mediunidade do senhor é tão ampla, assim, ela vai para lá, vai para cá, que quem foi historiador fala, peraí, como é que é essa história? Tertuliano? Tertuliano é aquele cara lá da época, não sei o que e tal e tal. Então, esse cara foi cristão, ele escreveu 5 livros sobre o cristianismo, não sei o que e tal, filosofou a respeito do pensamento do Cristo, não sei o que e tal. Mas e antes disso, o que ele fazia? Antes dele virar cristão? É porque a natureza não dá salto, né? Quem é ruim não vira santo. Não. E será que ele não aprontou, mesmo falando de conta que era cristão, será que ele não aprontou? E a história não conta isso. Olha pra você ter uma ideia, ele era tão assim, fechado, tão fechado, tão dono da vida dele, que ninguém falava dele. Ele matava as pessoas que ele ajudava para pegar de volta. Aí na novela. Ele deu um colar para uma mulher, vamos supor, deu um terreno para outra pessoa, só que ele depois matava a pessoa e tomava de volta. Ixi, quer dizer, a caridade dele era papo furado, né? Mas aonde que eu quero chegar com isso, Edson? Eu quero chegar ao seguinte, que a partir do momento em que nós, eu, o senhor, aqui materialmente falando, não tem esse controle do que acontece a nível espiritual, é lógico que se a gente está encerrando a reunião, igual chegou o Zarura aqui agora, oi, beleza, tal, só para saber que ele está aqui. Mas se ele passar algum recado, não é começar a reunião de novo, mas alguma coisa, perguntar. Eu sei o ponto que você quer falar. Entendeu? Perguntar. Oh, beleza, só isso, só a visitinha mesmo? Desse jeito. Só a visita, tá? Alguma coisa, algum recadinho e tal? Não. Então tá, beleza, obrigado por comparecer aí e tal. Mas o que o senhor fez da outra vez? Continuou fazendo? E continuou fazendo. A Lia quer escrever um livro. O pessoal da Nova Era vem aqui e fala para o senhor, ó, a Lia mandou um recado lá no Centro Espírita Judas Iscariotes, que eu não sei se é no Judas, mas vamos supor que seja no Judas. Seja que for. Diz que tem um livro para escrever, e o Zé Marques Garcia, olha que interessante, o Zé Marques Garcia falou que como vocês estão tretados, vocês dois aí, para acertar os pauzinhos, o médico que ela vai usar para escrever esse livro é o Sr. Edson, porque antes de desencarnar, vocês dois tiveram uma treta. O senhor entendeu? E vocês dois são espíritas, são gente esclarecida, entende da coisa, tem que se entender, de preferência ainda antes do senhor desencarnar, entendeu? Aí, mas não, olha o que o senhor falou na minha frente, aqui tá gravado. Ô, Jerônimo, tá? Não estou preparado. Aí eu de um lado, ela do outro. Não sei o quê. Olha, é isso aí. Você entendeu? Então,
nós estamos falando assim, sobre quem é Jerônimo. O assunto nosso começou agora falando sobre Jerônimo. Então, quem é Jerônimo? Jerônimo é o cara que aprontou horrores em outra encarnação, lá atrás. Claro. Mas nessa vida de 42 anos aproximados que ele viveu, é intocável, um exemplo de renúncia, de sacrifício, e é esse cara que veio falar para o senhor se acertar com a Lia. Você entendeu? E o senhor falou, não estou preparado não. É isso, entendeu? Agora, e assim foram outros casos. Cada vez que a gente vai encerrar a reunião, eu peço para o senhor alguma coisa, algum recadinho e tal. Ninguém está pedindo para a gente começar uma outra reunião na hora que está encerrando. Certo? Mas você falar, quem que está aqui? A mãe da Eliana lá, como é que chama a sua mãe, Eliana? Sei lá, Ana. A dona Ana, faz conta que a dona Ana está chegando aqui agora. E aí, recadinho? Não, dona Ana, não quero papo com a senhora não. Não existe isso. A dona Ana está aqui, pergunta para a dona Ana se tem algum recadinho. É isso que eu quero que o senhor esteja aberto. Mas ninguém vai ficar incorporado, pegar um papel, fazer uma psicografia depois na hora de pensar. E outra coisa, eu não preciso. Mas é parar com essa história, pai. Olha que teve uma vez, pai, que teve um negócio que estava acontecendo. Não, depois a gente vê isso. Peraí, o senhor com 85 anos, depois a gente vê isso. A semana que vem a gente vê. Semana que vem, às vezes, nem eu não estou aqui, nem o senhor não está aqui. É esse cuidado que eu quero que o senhor tenha. Porque agora, nesse minuto que a gente se reúne, é um momento em que a gente não tem ideia do que vai acontecer. A gente não tem ideia. Então, se a espiritualidade programou, como é que chama? Dona Ana? Dona Ana. Programou a Dona Ana aparecer aqui, a Dona Ana não vai materializar, não vai arrastar cadeira, né, Eliana? Não vai. Mas, fala pra minha filha aí, ó, que eu tô mandando um beijo pra ela, desculpa a gente ter ficado longe esse tempo todo e tal. Você entendeu como é que é? É aquele recado rápido. Eu entendi, quero falar pra você o seguinte, você falou. Porque de repente, olha uma coisa que aconteceu, desculpa eu cortar, escuta aqui, só mais uma coisa. Teve uma vez que a espiritualidade estava querendo mostrar para o senhor a gravidade do momento que nós estamos vivendo. Eu falo isso porque o Johan esses dias, quando eu falo esses dias, faz 30 anos, tá? Mandou um recado para o senhor pegar firme, que não sei o que e tal, deu bronca com o senhor, chamou o senhor de burro, porque o senhor não está levando as coisas a sério do jeito que precisava e tal. Bom, onde que eu quero chegar? Que os próprios espíritos estão falando para o senhor pegar firme, mas isso 30 anos atrás. E, no entanto, nesses 30 anos, o senhor persistiu numa direção que até hoje, né, ainda precisa, né? Eu me perco, eu saio de um assunto e vou para o outro. Eu estava querendo falar o seguinte, que esses dias... Como é que era, gente? Bom, fala o que o senhor está falando. Eu queria falar uma coisa seguinte para você. Eu estava conversando com a Eliana. Eu não sei se ela vai seguir ou se ela não vai seguir. É que eu falei para você. Eu não conto com ser humano de jeito nenhum. Tá entendendo? Por quê? O senhor acredita que parou de gravar sozinho? É. Ah, não, tá gravando. O que acontece é o seguinte. Eu tenho todas as falhas que o ser humano tem. Isso é normal. Não, faz parte. Por que você grita? Por que você fala? Porque Deus não deu. Se você não quiser, você ia ficar só fazendo mímica aqui, ó. E sentado na cadeira, comendo uma sopa e ia dormir. Ele deu a liberdade. Se ele me deu a liberdade de expressão, se me deu a liberdade de falar, se me deu a liberdade de mostrar, tudo isso, eu acho que eu tinha que fazer. Porque a minha saúde, você não sabe o que é. Ninguém é capaz de falar da minha saúde, nem médico, nem nada. É só isso sabe o que é, ó. Tem dia que eu não levantei, esse dia eu não levantei e caí ali, porque assim, eu não posso fazer trabalho com o Edinho. Não, e quer ir, nem pensar. Mas aí vem a coisa, vem, não trabalhar? Mas como? Levanta. Aí eu meto o pé no chão aqui. Aí agora eu estou tudo, tá vendo? Olha aqui, põe o pé, levanta o pé, fala, deixa eu ver se dá pra me jogar a bola aqui sozinho. Quando eu ver, eu tô melhor que qualquer pessoa. Quer dizer, é uma coisa que não tem jeito, mas não é isso que eu queria falar pra você, não.
O que eu queria falar para você é coisa importante. Falar coisa passada não adianta. Pode falar. Eu tenho um cara que chama João, que trabalha comigo lá no lado de Ismael. E, não falando mal, já falando, ele é um pouco difícil de se lidar com ele. Ah, esse negócio de mediunidade, tá igualzinho no centro espírita pelas fé. Não vai parar de dar passe, não vai parar com esse negócio de comunicação. Quer dizer, é um cara que está precisando ser retirado daquele lugar. Ou ele está certo e nós estamos errados. Então a espiritualidade fala, é nós, está errado, nós sai. Opa, nós estamos mexendo só com o obsessor. Não mexe não. Nós temos que ser igual lá mesmo. Entra no centro, faz uma conversa, manda a conversa. Se tiver dor interna na casa de saúde, não tem esse negócio de dar passe, nem dar medicamento, nem nada. É mais ou menos isso que eu notei, que hoje a doutrina espírita, não, os espíritas estão um pouco sem saber a necessidade, um pouco sem saber a realidade do que Kardec escreveu, que é o mandamento de Jesus. Porque nas religiões, falando já mal e explicando, nenhuma religião está sendo cristã. Nenhuma. Nada mais do que um aglomerado de pessoas que ainda parecem que acreditam em Deus. Parecem. E usam o nome dele 24 horas e esqueceu que o Cristo veio para falar, ô gente, é isso, isso. O Cristo ficou uma semana aqui. Chico Xavier ficou 100 anos, Jerônimo ficou 40 anos. Se você for pensar quem foi o Cristo e quem foi os outros, você pode olhar que o cara fez muito mais do que o Cristo. Não, mas ele veio direto para ficar uma semana. Ele veio e falou, meia dúzia de palavras que ele falou, vale mais que todos os livros do mundo. Quer dizer, olha bem, o que o Chico falou. Então ele deu um recado para todos. O Paulo começou dando um recado, porque ele sabia que ninguém... Só para completar. Depois eu quero falar alguma coisa sobre conversa de espírita, inclusive. Pai, tem cada absurdo que as pessoas falam. Eu sei que você vai falar. Não dá para... não tem jeito. Eu, por exemplo, não tem jeito de eu parar aqui ser espírita do jeito que eles falam. Não tem. Eu não tenho. Porque se eu chegar no lugar, eu vou atrapalhar. Se eu tiver que fazer, eu vou mudar. Isso que você está falando, eu vou ligar uma coisa minha com a realidade. Eu queria um trabalho que eu sei que eu tenho competência, não que eu possa, não que eu mereça, mas eu vejo a coisa diferente. Eu sou diferente de um ser humano comum. Eu estou olhando aqui, estou olhando você, eu estou olhando aqui a menina. Eu era para ser o maior obsediado da Terra. Eu devia um cara que nem crânio devia ter queimado. E, no entanto, eu vejo assim, minúsculo, igual, assim, com a maior facilidade de tudo isso. Só que, como eu não tenho um preparo, eu não sou aquele cara humilde. Não, eu não sou humilde, mas também sou normal. Eu não tenho fantasia comigo, eu não sou mentiroso. Não, eu sou um cara real. É o que é, né? Eu sou o que é. Então, mas muitas vezes tem que ficar lá. Ah, deixa um cara... Outro... Não, então é o seguinte, na doutrina espírita, eu tenho tudo isso aí que você fala. Então, eu estava começando a falar que é do João. Falei, olha, Edinho, eu não sei até que ponto vale. Ela gosta do nosso trabalho. Só que ela é o seguinte, nós estamos prejudicando os meninos, eles nem aqui não saem. Meus meninos é diferente de todas as criaturas aí fora. Você não vê um menino de 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, deitado, sentado numa cama ali e não fala, vai lá fora. Porque o que vai lá fora, ele vai beber, vai fumar, vai fazer, vai acontecer. Esse não. Então eu tenho essa graça que eles estão aí. Mas eu não posso também prejudicá-lo. Então você fala, o que você vai fazer? Não, eu não vou prejudicar o trabalho. Ao contrário, eu vou expandir ele. Mas como é que eu quero expandir? Na casa a gente faz... Aqui, olha uma coisa, ó. Sabe o que está aparecendo isso aqui? Está aparecendo uma reunião de 1000 pessoas num quadrinho de 5 lugares. Só cabe 5, tem 1000. Por que isso aqui? Estão ouvindo o que eu estou falando. Então, é o seguinte. Eu pensei o seguinte, falei com a mulher. Eu vou lá conversar com o João. O João não. O João não tem entendimento. O João foi... O João que você está falando é o João da Ismalha. Porque ele tem uma coisa da Jandira. Eu recebi agora a carta da Jandira, que você viu quando está escrevendo aí. E a Jandira, agora você fala assim, você é mal ou bem com ele? Não faz diferença, é esse óculos para mim. Se ele quebrar, eu compro outro. Essa água, se cair, eu ponho outro. Não faz diferença. Você gosta dela como gosta de qualquer criatura humana. Mas eu entendo o íntimo dela. Muito difícil.
É uma criatura que viveu uma vida 100 anos, que ela está beirando 100 anos, que é mais velha que eu. E o seguinte, tem esse problema. Então você fala assim, não é ela mais que domina mais, entendeu? Que é o João. Só que o João pegou os mesmos defeitos. Ó, aqui nós vamos fazer a casa da sopa, mas nós vamos fazer sem carne, sem nada. O que vocês vão dar aqui? Abóbora com abóbora, misturado com abóbora? Não existe isso. Ah, mas isso aí quem mandou falar foi o Realindo. O Realindo, eu falei com ele, mandou uma carta. O Realindo, a Jandira falou que o Realindo mandou falar que não é para comer carne. Mentira, eu conheço. Olha, a dona Rosinha, que ficou 100 anos, pediu orientação para mim. Então é o seguinte, eu tenho minhas falhas, meu orgulho, minha vaidade, tem tudo quanto é coisa. Mas eu tenho minha confiança, sei direitinho quando é e quando não é. Porque as coisas têm um limite. Então eu ia trabalhar a sopa, como eles estão fazendo, a moça chega lá, é uma mocinha boa, mas uma coitadinha que não sabe nada, briga na casa dela, só falta morrer. Um dia eu olhei na casa dela assim, eu vi ela dentro da casa dela. Oi, senhor Edson. Ai, meu senhor Edson, eu vejo que aquilo ali é um jeito que ela está fazendo para... Tá? Então, o que o senhor quer falar de mim, filho, minha filha? Você precisa ter cuidado em casa. Porque você pode chegar num ponto extremo de morte. Ela ficou assim, senhor Edson, mas como é que eu faço? Quer dizer, ela está me confessando aquilo que eu estou falando, sem eu perguntar, ela sabe. Não, porque nós temos que ter pureza, nós não podemos comer carne. Bem, você quer parar de comer carne? Para, o Ciro também parou carne, o Agnello também parou, o Rick também parou, só que ele comia carne viva, não carne morta. Então é o seguinte, eu queria ir, mas não podia ir na sopa porque não pode pôr carne. Essa aí você ouviu o curso, não foi mesmo? Você não ouviu lá? Que ela falou? Que não pôr carne. Eu falei, não, ué. Então eu vou lá, com carne, sem carne, com tal e lá. Eu vou falar com quem? Com o João? Não. Se o presidente, a Lurdinha, que eu vou telefonar para ele agora mesmo. Lurdinha, eu estou fazendo um trabalho em casa, não parei, nunca parei na vida. Meu filho está fazendo isso aí. Nós queríamos um dia, uma hora, depois que começa o trabalho, ou depois que termina o trabalho. Nós terminamos 8h30. Fazer uma sopa. Não. Fazer sopa não, larga lá. A sopa eu esquenta. Para nós dar continuidade desse trabalho. Você entendeu? Mas só que nós não podemos ir a semana inteira, que nós não aguenta gasolina. Não. Então nós temos que pensar o seguinte. Um dia eu estava escrevendo... Aqui no aeroporto tem um centro que chama Chico Xavier. Então, podemos pensar. Conversa, pede um dia, um horário. Eu quero falar o seguinte para você, Flávio. Ô, Edinho, a casa é bendita, tudo ótimo. Mas acontece o seguinte, eu tinha que fazer um culto aqui em casa, num dia. Ela falou, você não reza para nós aqui. Você não reza. Eu falei, pô, eu fico 3, 4 horas falando em Deus, eu não rezo. Que hora que é rezar então? É dar tiro, matar? É que ela quer uma atenção especial. Isso, então eu pensei, eu faço o culto aqui um dia para 10 minutos. Lá em casa eu vou dormir, eu chego para a Marina e falo assim, Marina, faz uma prece. É a minha maneira de pedir para ela fazer uma prece. Entendeu? Tudo que a gente vai fazer, eu peço, faz uma prece. Eu não faço a prece, eu peço para ela fazer. Sim. É um jeito de fazer acontecer. Então, mas o que eu pensei é o seguinte, falar com a Lurdinha. Lurdinha, você é presidente do centro lá? Deixa eu te contar uma coisa para você. Você vai pedir... O senhor não quer conversar primeiro aqui no aeroporto, que é pertinho? Não, eu só tentando, que eu tô com ideia de fazer. Porque, olha onde que a gente está. A gente está no aeroporto. O senhor está querendo sair do outro lado da cidade. Então, é muita coisa. Pode pensar. A gente pode ir ali. Vai aqui no coisa. O Felipe tem um centro também aqui. Pode conversar com o Felipe. A gente não, tira mas um eu não horário. sei se é o Felipe lá. Não, estou falando que tem um centro espírita que chama Chico Xavier. É onde que o Felipe. É onde que o Dr. Fritz atendia. Aí eles foram assaltados. Enquanto eu estava lá dentro rezando, entrou um grupo de assaltantes. Não, pera. Esse negócio de assaltado, eu conheço a história que eu levei meus filhos lá. Eliana, tá lembrado dos que era? Naquela casa de esquina. Eu ia... Não sei se é mesmo. Eles deixaram de fazer o atendimento e foram lá pro lado da Pai. Por causa dele. Isso, é ele mesmo. É o seguinte... Ali quem tomava conta era o Eduardo, olha bem. É o Eduardo. O Eduardo tem os dois pernas dele já, isso. Então é esse mesmo, não é Chico Xavier. O centro é Chico Xavier. Chico Xavier. Ali na esquina que eu passei lá esse dia na porta, é um sobrado. O Eduardo tá vivo ainda? Não sei, eles mudaram lá para pai. É isso mesmo. Então é o seguinte, eu levava os meninos, no comecinho, ela ficava meio assim, mas eu mesmo pegava, punha no carro,
ia lá, tomava café, eu ficava lá fora esperando, enquanto ele estava esperando, tal. Até que um dia eu falei, cadê o pessoal? Ah, saiu. Entrou um grupo de gente, entrou lá, roubou, deitou e rolou, eles ficou com medo e mudaram o papai. É. Então, mas lugar que você mudar vai ter ladrão. Existe lugar que não tem ladrão? A gente não vai fazer reunião pública, pai. É isso que eu quero que o senhor entenda. O que eu queria deixar em aberto é o seguinte. Que diferença que faz o senhor estar com a presença aqui? Olha o que o senhor está falando. Enquanto nós estamos conversando, tem uma equipe aqui em volta, acompanhando o que a gente está falando. Foi isso que o senhor falou? Uma equipe aqui em volta. Certo? De repente, alguém vira e fala assim, ó, avisa para a Eliane que não é para ela colocar não sei o que na comida aí não, porque estou inventando um assunto. Por quê? Porque o Soedes é alérgico, o menino lá, o Renato, é alérgico, não é bom colocar não. Por que você vai negar esse tipo de interferência, sendo que é útil para casa, para a pessoa que está aqui? Você entendeu? Então, que diferença que faz ser aqui ou ser lá? Nós não vamos criar um tipo de atendimento diferente, público, não. Porque, vou repetir, na idade que o senhor está, na idade que eu estou, é trabalhar para que esse trabalho se imortalize. O trabalho que o senhor está fazendo há 50 anos precisa de um registro de tal maneira que aquilo não se perca, né? Mas nada impede que novos apontamentos, novas informações apareçam e que estão surgindo agora. E isso vai ser registrado também. Entendeu? Por quanto tempo? Não sei. O tempo que Deus permitir. Então né? eu vou fazer o seguinte. Como é que chama aquele centro ali? Centro Espírita Franciscano Xavier, menina? É Chico Xavier. O Edinho falou, o João. Mas eu não sei. É Chico Xavier, Sérgio, eu sei. A gente vai lá, mas não é agora, né? Acho que ela não sabe falar nada, ela não gosta de falar nesse assunto. Então, é um Deus nos acuda para poder fazer. Pô, ela é evangélica, ela tá fazendo muito Em aceitar a gente se reunir na casa dela. Então faz o seguinte, eu vou dar uma saída daqui um pouco mais tarde, assim, eu vou tentar informar que dia que abre, ou que noite. Não precisa, o senhor não tem que esperar abrir, não. O senhor vai perguntar quem é que é o presidente, quem é que decide, Sim, não sei o quê. eu vou lá. Você lembra que a gente ia na Fátima lá, que a gente tirou um dia para reunir? Nós vamos perguntar o seguinte. Quais os dias que funciona aqui? Segunda, terça, quarta, quinta, a semana inteira. Que horas? À noite. Sim, o que a gente vai fazer? Presta atenção. Mas nós não vamos lá, a gente assistir a reunião deles. Deixa eu terminar, que o senhor não espera o raciocínio. Quer dizer que o senhor está cansado de saber que de segunda a domingo tem reunião à noite, tem reunião à tarde, 7 horas da manhã. Não, está fechado. Só o moço da limpeza que vai lá. Então o senhor tem todos os dias, não precisa ir todos os dias, só para o senhor entender. O senhor tem todos os dias, 7, 8, 9 horas da manhã. Ninguém vai lá de manhã. Eu estou inventando, não estou falando que é. Então, se o senhor sabe que eles têm determinados dias e reunião, então, o que eu estou falando. Aquele horário nós não vamos pedir. Nós vamos pedir pelo menos, se puder ir lá todo dia de manhã, nós dois, vai lá, não, fecha. Sim, não, mas não se não puder, um dia na semana.